Eu quero agradecer a todos os pais que vieram aqui nessa noite de culto, de adoração e louvor ao nosso Deus. Hoje é uma noite especial, a cantata que nós fazemos todo final de ano. Esta é a 6ª cantata que acontece nesta igreja, realizada pelo Colégio Cristão, pelos alunos do Colégio Cristão e também alguns membros da Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras. Então, eu quero dar as boas-vindas aos pais, aos avós que estão aqui conosco nessa noite. E eu quero agradecer vocês, pais, por confiarem a nós do Colégio Cristão e Simonton a educação dos seus filhos. E também quero agradecê-los pelo empenho, pela dedicação, quando seus filhos vêm para poder ensaiarem. Quando a Luciana convoca, os pais vêm de bom grado, com paciência, com esmero. Que Deus possa abençoar cada pai nessa noite aqui. Amém, gente? Que Deus abençoe vocês. Terminamos o ano de 2016, estamos chegando praticamente à final. Hoje é 4 de dezembro de 2016. Foi um ano, em todos os aspectos políticos, econômicos, um ano de crise, um ano difícil, mas um ano que Deus cobriu-nos com a sua graça e preservou-nos com a sua misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. E estamos já aí com as matrículas abertas e esperamos que vocês, pais, continuem conosco e para que tenhamos o ano 2017, um ano abençoado, debaixo da proteção da graça de Deus. Antes de nós passarmos então para que o coral do Colégio Cristão possa vir e fazer as apresentações, eu quero refletir com vocês rapidinho aqui, apenas uma pequena reflexão sobre a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Natal está chegando, dia 24, dia de sábado, e domingo, dia 25, final do mês, nós teremos a comemoração. O mundo cristão, o mundo todo comemora o nascimento do Filho de Deus no lugar simples, em Belém da Judéia, numa manjedoura, num coxo. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: qual é a visão que você tem da pessoa de Jesus? Quem é Jesus para você? Se alguém chegar para você numa entrevista, quando você vai num trabalho, no exame para você se ingressar a uma instituição, a pergunta que te faz: quem é você? E você vai falar o nome seu, a sua identidade, CPF, falar o nome do seu pai, de sua mãe, onde você nasceu, se você é solteiro, casado, qual é a sua religião. Então revela a identidade sua quando alguém te pergunta: quem é você? Quem é você? Mas quando alguém te pergunta quem é Jesus para você, e eu quero te perguntar: quem é Jesus para você, que é católico, que é espírita, que está aqui nessa noite, que é evangélico, quem é Jesus para você? Para algumas pessoas, Jesus é comparado a Maomé do islamismo. Alguns comparam-no como Gandhi, o que conseguiu libertar a Índia do Império Britânico. Alguns têm Jesus apenas como fundador do cristianismo. Outros têm Jesus comparando como se fosse um Allan Kardec, Alguns o têm como apenas um profeta, outros o têm apenas como um guru. Tem alguns que comparam-no como fazem com Buda. Mas quem é Jesus? Talvez para você ele é simplesmente aquele menino que continua ainda na manjedoura. Para alguns, Jesus nem cresceu. Para outros, Jesus é simplesmente um homem digno de respeito, admiração, porque foi um homem que mudou a história, revolucionou o mundo inteiro, como diz aquela música cantada aí por muitos cantores populares brasileiros. Mas eu quero dizer para você que esse Jesus que nós estamos aqui nessa noite, o coral do Colégio Cristão, para apresentar essa cantata a Ele é muito mais do que tudo isso que vocês pensam. O que fala a Bíblia Sagrada, que é o livro inspirado pelo Espírito Santo? Nós cremos que ele é
ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é Jesus? E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês nessa noite, que Jesus é o Emanuel. A Bíblia diz que o nome dele já foi profetizado desde antes, que o nome dele seria o Emanuel. O que é Emanuel, gente? Deus conosco. Mas é muito mais do que isso. É o Emanuel, é o Deus dentro de um vaso de barro. Presta atenção. O Deus criador do universo, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que não tem princípio nem tem fim, o Deus, como diz o reformador Martinho Lutero, abscônditos, o Deus que ninguém pode penetrar nas suas entranhas, nos seus arcanos, o Deus que criou-nos à sua imagem e semelhança, o Deus que fez os céus, a terra e tudo que a terra existe, foi Ele que fez com a sua palavra de ordem. A Bíblia diz em Gênesis, presta atenção. Não disperse, por favor, deixa as crianças aí chegando. Nós vamos ter essa reflexão aqui, porque depois ninguém segura essa criançada não é? Foi a estratégia nossa aqui, cantar uma música, eu falo uma reflexão e depois nós vamos para a cantata. Então, presta atenção. O Deus que criou todas as coisas, o universo, Ele resolveu se fazer gente, se fazer carne. Ele veio para habitar entre nós. E habitou, como diz João. João diz, e vimos a sua glória. Eles puderam apalpá-lo. O Jesus que eu quero apresentar para vocês nessa noite é o Jesus, o Emanuel, o Deus dentro de um vaso de barro, o Deus que se fez carne, que se fez gente, é o Verbo de Deus. Ele se encarnou. Olha para vocês verem, os olhos do Deus soberano, do Deus que fez todas as coisas, foram até Cafarnaum, até Jericó, naquelas cidadezinhas lá na antiguidade, até que os olhos de Deus chegaram até uma simples casa de uma mulher pobre, de uma mulher humilde chamada Maria, uma virgem, uma judia, simples, humilde, e os olhos de Deus e o coração de Deus agradou daquela mulher, agradou dela. E ele então, pelo seu poder, Maria se viu grávida. O Senhor manifestou a ela, dizendo que o que estava sendo gerado nela era obra do Espírito Santo. Depois o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, vai e manifesta-se a José, dizendo, olha, não temas, José, em receber a Maria como sua esposa. Ela está grávida e é algo sobrenatural, é algo de Deus. Está entendendo, irmãos? Então, esse Deus, ele resolve se encarnar, se fazer gente, se fazer homem, vir habitar nessa terra. Por isso, quando Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, por isso que Jesus foi o único ser que pisou no chão deste planeta, que não houve pecado nele. Ele nasceu sem pecado, ele cresceu sem pecado, ele morreu sem pecado. Todos são pecadores, exceto Jesus, que não foi criado, mas ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, povo de Deus? Vocês estão entendendo, gente, pais? Então quem é Jesus? É o Deus que se fez carne, que se fez gente. Mas presta atenção, eu quero falar nessa noite aqui para os católicos e os evangélicos, principalmente as moças que estão aqui. E ai quem dera, se você, menina, inspirasse em Maria. E eu quero aproveitar nessa noite aqui para pedir perdão a alguns católicos, principalmente pela falta de educação, pela falta de gentileza, pela falta de carinho de muitos evangélicos, até pastores, que descaracterizam Maria e não respeitam a fé de vocês. Mas desde já eu quero pedir perdão e dizer
que nós como evangélicos, nós respeitamos Maria, sim. Nós temos Maria como a mãe do nosso Salvador, uma mulher que foi uma virgem, que Deus agradou dela, que não tinha, era irrepreensível, era pecadora, viu? Mas era irrepreensível no seu caráter, e aprove a Deus escolhê-la. E tomara nessa noite, meninas de Deus, que vocês se preservem puras para a glória de Deus, porque a quantidade de meninas dentro da igreja prostituindo, se entregando sexualmente, e que poderiam, na verdade, inspirar na mãe do nosso Salvador, Jesus Cristo, a nossa, irmã Maria de Nazaré. Presta atenção, que você possa viver como ela viveu, de uma maneira íntegra e irrepreensível. Por que que a igreja evangélica não coloca hoje, quando tem um grupo de mulheres de oração, coloca grupo de Maria? Que birra é essa? Maria foi uma mulher exemplar e irrepreensível, e Deus agradou dela. E tomara, escute, teve na minha casa esses dias uma jovem casada que falou comigo assim: não vou querer ter filhos não. Eu falei: mas qual o problema? Sua mãe teve muitos filhos, você está com trauma? Foi igual minha mãe, teve 16. Sua mãe teve quantos filhos? Por que você não quer ter filho? E ela disse: não, porque o mundo está difícil para hoje ter filhos. Eu falei: minha filha, você e seu marido não tomem decisão sem primeiro pedir a orientação de Deus. Porque quando Maria estava grávida, e quando Deus a escolheu, ela faz um hino a Deus dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque com grandes coisas, pois com misericórdia tem mostrado amor, grandes coisas tem feito. E ela fala: eis aqui a tua serva. Você deve fazer isso, você que está aqui nessa noite, que está falando assim: eu não quero ter filho não, eu não quero ter filho não. Mas se Deus tem um plano, que através do teu útero, das tuas trompas, seja gerada uma criança, para que o poder dele, para que a glória dele se manifeste, e quem sabe Deus vai usar a criança que vai nascer no teu útero, tal como usou Maria, para que essa criança seja um vaso usado em suas mãos. Isso é muita vaidade. E se você for serva, faça como Maria fez: eis aqui o ventre da tua serva, eis aqui o ventre da tua serva. Sua vida, o teu útero, as tuas trompas, teu corpo, mulher, não é seu. Depois que você converteu, depois que você se entregou a Jesus, o teu corpo, a tua vida, a tua vocação, o teu casamento, os teus filhos, tudo que você tem, você deve prostrar-se e colocar diante do altar de Deus. Glória a Deus, irmãos. Amém, povo de Deus. Então você vai sair daqui nessa noite e orar a Deus: Senhor, eu tenho 2 filhos, e Deus, ou os meninos trabalhosos, antes de ter engolido esse menino, comido esse menino no ninho lá. Oh Deus! Mas se Deus tem para você nascer mais 2 ou mais 1, fala com Deus: Senhor, eis aqui a tua serva. Pastor Eugênio, mas o mundo está difícil. Deus é o mesmo Deus. Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da prata, ele é o dono do ouro. O problema nosso, e a maioria das mulheres, e nós como seres pecadores, é que nós queremos, viver para nós mesmos. Somos egocêntricos, somos jactanciosos. E depois que nós convertemos, é como Paulo diz: não mais viva eu, mas Cristo vive em mim. Eu agora sou servo, eu agora estou aqui para servir o Senhor. Quem é Jesus para você? Jesus é Emanuel, é o Deus que fez gente. Ele está aqui nessa noite. Ele não é aquele Jesus Cristo, como eu disse a semana passada lá, Isaías 53, quando diz que ele foi pisado pelas suas, ele foi pisado, ele foi humilhado, cuspiram nele, esbofetearam-no, colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça, mataram o Cristo da manjedoura, mataram o Cristo Filho de Deus, mataram aquele que veio a este mundo com o propósito de morrer na cruz por nós. Ele morreu por nós, mataram, mas veja bem, ele não é mais aquele Cristo humilhado. João o vê em Apocalipse como vencedor. João o vê como vencedor.
viu que nos seus cabelos brancos como a neve, os seus olhos como chamas de fogo, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, a sua voz era como a voz de muitas águas, que simboliza a autoridade, as suas pernas, seus pés como ele viu como bronze polido, e na coxa direita dele estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quem é Jesus? Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que tem o controle de tudo. E a Bíblia diz que a ele foi dado o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele é o Rei. Ele reina sobre todas as coisas. Ele reina sobre os anjos, os querubins, os serafins. Ele reina sobre os principados e potestades. Ele tem o controle de tudo. Até mesmo Satanás com seus demônios obedecem à sua voz, porque ele veio para poder esmagar a cabeça da serpente, e esmagou quando ele deu o brado naquela cruz, e ele disse: Tetelestai, está pago, está consumado. Ele é o Rei dos Reis, é ele que tem o controle de tudo. Eu tenho visto um monte de crentes com medo aí do oculto, de despachos, maior que está em nós do que o que está no mundo. A Bíblia diz que ele venceu na cruz o escrito de dívida que estava contra mim ou sobre mim e sobre você. Ele cravou, ele pregou as nossas dívidas dos nossos pecados naquela cruz. Glória a Deus, povo de Deus. Eu estou falando de vocês aqui sobre esse Jesus da manjedoura, sobre esse Jesus que daqui a pouco o coral vai cantar uma cantata de glorificação, de exaltação ao nome dele. Ele é o motivo, a razão do nosso viver. Ele é a razão da nossa alegria. Ele é o motivo de estarmos aqui nessa noite. Jesus é a razão de vivermos neste mundo. Este mundo onde aumenta cada vez mais a iniquidade, a quantidade de pessoas suicidando porque não estão vendo prazer na vida. Mas Jesus, o Filho de Deus, ele veio para trazer paz, para trazer alegria. Por isso que a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Enquanto você não tiver um encontro com o Cristo da manjedoura, o Cristo da cruz, o Cristo que nasceu da Virgem Maria, enquanto você não experimentá-lo, a sua vida vai ser essa vida insípida, esta vida seca. Enquanto você não experimentá-lo, você vai continuar com esses sentimentos aí de vingança, de ódio, querendo suicidar. Porque se você pensar bem, o mundo, escute o que eu vou falar com vocês aqui, o mundo há 20 anos, 30 anos atrás, era como se fosse um funil. Hoje o funil virou ao contrário, as informações demais. Olha a quantidade de pessoas que têm suicidado, olha a quantidade de pessoas em depressão, porque as pessoas abandonaram a Deus, porque as pessoas não estão experimentando a pessoa de Jesus. Quem é Jesus para você? Tomara que nessa noite você possa dizer: Pastor Eugênio, Jesus é o meu Salvador, é o meu Mestre, é o meu Senhor. Jesus é aquele que trouxe sentido à minha vida, por isso eu amo, por isso eu sirvo. Quem é Jesus para você? A Bíblia fala que ele é a luz do mundo, e aquele que segue Jesus em trevas não andará. Talvez você está aqui nessa noite, a tua vida está na escuridão, há uma escuridão na tua vida, mas nessa noite a luz do mundo está aqui, Jesus, para brilhar nos recônditos escuros da tua alma e alumiar a tua caminhada. A Bíblia diz aqui em Lucas que o povo que vivia nas regiões das trevas viram uma grande luz. Que luz é esta? É a luz de Deus. Ei, deixa a luz de Deus entrar aí. Deixa o sol em ti raiar, nascer. Jesus, quem é Jesus? Ele é a luz do mundo. Quem é Jesus? É o sol da justiça. Glorificado seja o nome do Senhor.
Quem é Jesus? Jesus é a água viva. Jesus é a água viva. Aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Jesus encontrou aquela mulher no poço de Jacó e falou com ela: mulher, se tu souberes quem fala contigo, tu me pedirias de beber e eu te daria a água e nunca mais tu terias sede. E ela falou: então eu quero esta água. A vida é um deserto. Ele quer matar a tua sede. Jesus é água viva. E a Bíblia que diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios. Presta atenção. Rios. Não é córrego. Não são córregos. Rios de águas vivas. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A Bíblia diz que Ele é o Deus forte, Ele é o conselheiro, Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz. Glorificado seja o nome do Senhor. Ei, Ele é a brilhante estrela da manhã. Louvado seja Deus, Ele é o pão da vida. Quem é Jesus? Ele é o pão da vida. Quando aquele povo estava no deserto e clamam a Deus e Deus manda o maná, e aquele maná já tipificava já o pão da vida, que é Jesus. Você está aqui nessa noite, mas você está com fome. As pessoas estão com fome e com sede e estão tentando buscar a comida e a água, mas nunca conseguem saciar porque têm buscado o pão errado. Alguns buscam no dinheiro, outros buscam nas drogas, outros buscam na bebida, outros buscam no sexo, outros casam e pensam que o casamento vai preencher o vazio, e quando casam, de repente o casamento entra numa rotina terrível, e aí agora começa a dizer: eu preciso então ter um filho, aí depois ter outro filho. As pessoas estão pensando que vai preencher o vazio nas farras. Montes Claros é uma das cidades do Brasil que mais tem festas final de semana. As faculdades aqui em Montes Claros multiplicam o número de festas que os jovens adolescentes fazem. Mas tudo isso é uma busca para preencher o vazio. E não precisa você buscar nas festas. Não que não devam existir as festas, não é? Não que não possa existir passeios. Não que você é proibido de algumas coisas. Mas Jesus é o único que pode preencher este vazio da tua alma. E Ele está me usando nessa noite para dizer: olha, venha e beba da água da vida. Venha e coma do pão. A Bíblia diz que Ele é, sabe o quê? A ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que morra, viverá. Quem é Jesus? Esta foi a pergunta que eu lhes fiz desde a introdução. E nós estamos preparando este ano aí para dia 24 e 25 para o Natal. Mas o Natal para muitos é o quê? É comida, é vinho, é champanha, é chester, não é? Fazem, as famílias reúnem, não é contra, não é errado reunir as famílias, mas o aniversariante fica lá fora. Quantas famílias que se reúnem, compra cervejas, compra os perus, mata a leitoa, pega um pernil lá, não é? Mas depois bebem tanto que acaba em briga, acaba em ódio, acaba em confusão e até morte. Este não é o Natal que Jesus quer que vocês comemoram neste ano de 2006. Você deve mudar. É reunir a família e dar as mãos. Não é para rezar o Pai Nosso. Não é fazer reza do Pai Nosso. Escute, mas é reunir. Porque Jesus, eu quero dizer aqui, Ele é o Salvador. Ele é o mediador entre nós e Deus. Nós reunimos e dizemos o seguinte: olha, o aniversariante aqui é Jesus, mas Ele não está mais na manjedoura. Ele morreu por nós, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele está vivo e Ele está aqui. E fazer uma oração a Ele dizendo: Senhor, perdoa os nossos pecados. Isso que é Natal. Natal deve ser comemorado, celebrado com quebrantamento,
com reconhecimento de pecados. Natal é a oportunidade do genro reconciliar com a sogra reconciliar com a nora, é a oportunidade de pedir de perdão, é a oportunidade de quebrantar-nos, porque Jesus nos ensinou isso: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Natal é o momento de nós termos generosidade. Quantas pessoas que não podem comemorar o Natal, enquanto você tem lá deu pro seu filho lá um avião com controle remoto, deu pro teu filho um drone de 6, 10 mil reais, deu pro teu filho um celular de 2.000 e tantos reais. Enquanto isso, menino Jesus continua lá naquelas vidas de pessoas pobres, humildes, que não têm o que comer, que não têm um presente para receber. E Jesus diz que todas as vezes que nós fizermos aos pequenininhos dele, todas as vezes que você visitar o enfermo, todas as vezes que nós visitarmos o preso, todas as vezes que dermos água a alguém, todas as vezes que socorremos os oprimidos, nós estaremos fazendo e agradando a Ele e cumprindo o mandamento dEle. Então nós precisamos de comemorar o Natal nesse ano, gente, com quebrantamento, com nossas almas quebrantadas, coração contrito e quebrantado diante dEle. Ele é o Salvador, Ele é o mediador. Quem é Jesus? Jesus é o mediador, o medianeiro, não é Maria. Com todo carinho, eu falei com os católicos aqui, pedi perdão para vocês, não é Maria que é a salvadora, não é João, não é Pedro, não é Paulo. Maria mesmo disse: fazei tudo o que Ele vos disser. E o que Jesus, como Deus, diz? Não haverá outros deuses perante mim. Eu sou o único Senhor. Não farás para ti imagem de escultura do que há nos céus, do que há na terra, nas águas. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto, porque eu sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então é Jesus. Ele é o nosso pontífice, o nosso sumo sacerdote. Escute, o substituto de Jesus quando ele foi embora não foi Pedro, não foi Papa, não é o Papa. O substituto de Jesus, sabe quem é? É o Espírito Santo. Ele disse aos seus discípulos em João 14: eu não vos deixarei órfãos, eu não vos deixarei sozinhos nesta vida, eu enviarei para vós outros o Consolador, o Espírito Santo, para que esteja convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias, com todo carinho. Não é o Papa que libera para perdoar pecados aos médicos que fizeram aborto. Os pecados não serão perdoados se os médicos não se converterem e pedir perdão a Deus. O Papa decretou aí uma ordem, mandando também os bispos, os padres, perdoarem os médicos que cometeram abortos e as mulheres que cometeram abortos. Mas não serão perdoados. Os pecados só serão perdoados quando a pessoa arrepende, pede perdão e que o sangue de Jesus purifica. Porque o Papa não tem poder para perdoar pecados, o pastor não tem. O único que tem poder para perdoar pecados é o Santo Pontífice, o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que morreu numa cruz para nos salvar. Ele morreu numa cruz, ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, que morreu por nós, e somente ele. Então Jesus, ele é o Cordeiro Imaculado de Deus, o sumo Pontífice. Jesus, o nome que está acima de todo nome. Mas Jesus também é o advogado. Ele é o nosso advogado. A Bíblia diz aqui em 1 João capítulo 2 versículo 1: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso defensor. Você está aqui nessa noite
talvez tendo um problema na justiça, talvez enfrentando um problema de calúnia, entrega a Ele, o advogado dos advogados. É Ele que vai defender a tua causa, é Ele que te protege, é Ele que conhece o teu coração, é Ele que sonda, Ele sabe. Entrega a Ele, é Ele que vai julgar, é Ele que vai te defender perante o Senhor. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Jesus, Ele é muito mais do que uma religião. Jesus é muito mais do que aquele menininho lá da manjedoura. Qual o Cristo que você crê? É aquele Cristo de uma cruz cravejada de brilhantes? É aquele Cristo que sexta-feira da paixão está lá aquele boneco de barro, onde você beija, como eu fazia antigamente quando eu era coroinha? Não, o nosso Cristo, ele ressuscitou. Você pode ver aqui nessa igreja, em qualquer igreja protestante, não tem uma imagem de escultura, porque o Cristo que nós adoramos, o Filho de Deus, que nós vamos comemorar no Natal, esse Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele é adorado em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o teu defensor, querido. Eu quero começar a terminar aqui, porque eu introduzi dizendo quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Talvez você tenha Jesus apenas como um guru. Talvez você tenha Jesus apenas como um líder religioso. Mas Jesus, Ele é o Verbo encarnado, Filho de Deus, que veio a este mundo, morreu numa cruz por nós, e Ele vive. E Ele reina. E Ele está aqui nessa noite. Amém, gente? E Ele está aqui nessa noite, em espírito e em verdade. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, presta atenção. Porque esse Jesus, a Bíblia diz que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Não é o pastor Eugênio. Não é o presidente do nosso Supremo Concílio. O presidente não é Allan Kardec. O presidente não é o Papa. Ou melhor, o cabeça não é o presidente do Supremo Concílio. O presidente não é Allan Kardec. O cabeça, mas o cabeça não é o Papa. O cabeça é Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é aquele que o Apocalipse diz que ele passeia no meio dos candeeiros de ouro. Ele está passeando aqui. A Bíblia diz que ele tem os anjos, os pastores em suas mãos, mostrando que ele é aquele que tem o controle de tudo. Ele é o Kyrios. Ele é o Senhor dos senhores. O Apocalipse, quando fala de ou as cartas paulinas, quando fala de Kyrios, está falando de déspota. Ele é aquele que tem o controle de tudo. Presta atenção. Ele é o eu sou. Lá no Velho Testamento, quando Moisés teve aquela experiência daquela sarça, e ele perguntou para Deus: Deus, se o povo lá perguntar qual o nome do seu Deus, vai lá e diga: o eu sou te enviou. O eu sou, o Deus autoexistente, o libertador. Eu sou. Quando os guardas foram aprisioná-lo e perguntaram: és tu? E ele fala: eu sou. És tu Cristo? Pergunta para ele e vai prendê-lo, e ele fala: eu sou. Foi a mesma, o ego eimi, o mesmo declarado lá naquele monte por Moisés, quando Deus falou com ele, e aqueles guardas caíram no chão. Então Jesus, ele é o eu sou. Entende? Ele é o El Shaddai. Ele é o Deus que existiu desde antes de tudo existir. Ele é, escute, ele manifestou lá quando aqueles homens estavam
naquela fornalha aquecida 7 vezes. Jesus, ele estava presente lá quando aquele anjo da aliança guiava o povo de Deus. Ele sempre existiu. E esse Deus é tão grande, tão tremendo, que ele resolveu ter intimidade comigo e com você nessa noite. E sempre. Escute! Presta atenção. Quem é Jesus para você? Sai daqui nessa noite tendo uma experiência com ele. Sai daqui nessa noite mudando a tua mente, pegando essas palavras, essa identidade dele, que revela quem ele é, que revela o seu poder, que revela a sua glória, que revela a sua autoridade. E todo joelho um dia se curvará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Qual o nome que você vai clamar no momento de angústia, quando a tua alma estiver atribulada? Qual o nome que você vai clamar no momento de depressão? Qual o nome que você vai clamar no momento em que você estiver sem saber o que fazer na tua vida? É o nome que está acima de todo nome. Não clame por Pedro, não clame por Maria, não clame por Aparecida, não clame pelo Papa. O único nome que você deve clamar é o nome que está acima de todo nome. É o nome de Jesus. Um nome pequeno, mas sobre este nome, sobre este ser maravilhoso, está a autoridade. Está sobre ele. E ele tem um governo de tudo. Ele domina tudo. Ele governa tudo. Ele sabe de tudo. Nesta noite que o coral vai cantar, e eu quero dar a oportunidade agora e já começar a chamar os coristas. Nessa noite, presta atenção, quem vai ser adorado aqui é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nasceu da vida de Maria, concebido pelo poder do Espírito Santo. Foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e ele está aqui entre nós. Glória a Deus, irmãos. Ele está aqui nessa noite e toda glória, toda honra, todo poder, majestade, magnificência, riqueza, sabedoria seja dada então ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Receba nessa noite Cristo ressurreto, nosso Senhor, nosso Salvador. Receba nessa noite essas crianças, este coral, os cantos que serão cantados é a ti, para que una agora, juntamente com os coristas dos céus, e que o teu nome seja exaltado, desde agora e para sempre. Do livro Tantas Histórias para Recordar. Obrigado, minha mãe. Recordo-me de quando tinha os meus 3 ou 4 anos. Levantava tarde da noite e corria para a cama de minha mãe para dormir, com medo das noites escuras. Ela me aconchegava perto de si e me cobria dizendo para que não tivesse medo. Os meus ouvidos eram tão aguçados que conseguia ouvir os roncos e respirações de todos durante a noite. Era tão sensível que parecia ouvir a rotação da terra. Senti o calor quente do sangue correndo nas minhas veias. Conseguia sentir o meu cérebro e as partes mais profundas da minha memória. Via, ao acordar nas noites, coisas estranhas andando dentro da nossa casa. Voltava para a cama e dormia. Quantas vezes podia sentir as dores nas gengivas durante a noite, com os dentes em crescimento. Parece loucura, mas foi assim que eu sentia. Eu podia sentir as sensações das suas mãos, mãe, na minha testa, quando eu estava com febre. Quando pegava um pano e colocava sobre o meu pescoço, na tentativa de expulsá-la. Não esqueço quando pegava azeite de oliva e folha de pimenta e esquentavam e colocava sobre o furúnculo para que viesse a furo. A primeira vez que mastiguei o caroço de piqui e a minha boca ficou horrível com aqueles espinhos vermelhos que me deixaram desesperado. Mas com uma pinça a senhora tirava um por um e fui acalmando até ter tirado todos.
Eu tinha 4 anos de idade, quando um porco mordeu meu dedo, o dedo grande da mão direita. Infeccionou, teve de fazer cirurgia. A minha mãe me levava para o Hospital São Vicente para trocar os curativos. Lembro-me como hoje a face de Dona Osorina, me dando balas para que eu não chorasse na troca do curativo. O melhor momento lá em casa era quando alguém adoecia. Neste ponto, compensava adoecer. Dona Florisbela nos dava atenção e tinha toda a paciência. Se ela percebesse que estávamos fazendo algum dengo, ela dizia: levanta, levanta desta cama, eu não vou parar minha vida para ficar aqui vendo você com esta frescura não. Quando olho para trás e vejo que minha mãe passou de sofrimento e luta para criar-nos, vejo que poderia ganhar um prêmio Nobel de mãe guerreira vitoriosa. Sendo pai hoje e cheio de tantos afazeres e compromissos, me silencio e pergunto: como a mulher viúva que teve 16 gravidezes, ao perder o arrimo da família, conseguiu dar conta de gerenciar um lar em meio a tantas turbulências? Isso tudo revela sua fé, dedicação e resiliência. Dona Florisbela converteu-se ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, abandonando a sua idolatria e superstição. Foi batizada e tornou-se membro comungante da Igreja Presbiteriana de Salinas. Na SAF, sempre contou com o apoio destas irmãs para solidificar a sua fé. O que eu posso fazer como filho é agradecer a Deus pelo privilégio que tive de nascer neste lar, do ventre desta nobre mulher, que com seus 81 anos mantém-se lúcida e firme no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mãe, eu só queria te dizer que te amo. Quero te agradecer pelos milhares de beijos que recebi no meu rosto quando ainda era bebê. Agradeço pelas noites sem dormir, pelas cantigas de niná, apesar de aterrorizadoras. Agradeço por ter cuidado de mim quando tive sarampo, catapora, cachumba e outras doenças que sem a sua ajuda e cuidado não sobreviveria. Recordo-me de quando, com os meus 4, 5 anos, caiu gordura quente em minha barriga e fiquei com aquela grande ferida supurando. Ainda hoje, a marca que mostra o carinho e amor de quando passava pomada e aquele pó cicatrizante. O cuidado e a preocupação quando sempre olhava se eu estava bem. Lembro-me de quando os meus ossos cresciam e sentia uma grande dor nas pernas. Quando eu chorava e a senhora dizia com aquele jeito duro: tem problema não, ninguém vai morrer aqui não. Isso é dor de crescimento, vai correr e pular que sara. Obrigado pelas surras, cascudos, puxões de orelhas e alguns tapas que serviram para muita coisa boa. Tenho orgulho de ser teu filho. A ti, o meu carinho, respeito e amor. O espetáculo da vida. Que você seja um grande empreendedor. Quando empreender, não tenha medo de falhar. Quando falhar, não tenha receio de chorar. Quando chorar, repense a sua vida, mas não recue. Dê sempre uma nova chance para si mesmo. Encontre um oásis em seu deserto. Os perdedores veem os raios. Os vencedores veem a chuva e a oportunidade de cultivar. Os perdedores paralisam-se diante das perdas e dos fracassos. Os vencedores começam tudo de novo. Saiba que o maior carrasco do ser humano é ele mesmo. Não seja escravo dos seus pensamentos negativos. Liberte-se da pior prisão do mundo, o cárcere da emoção. O destino raramente é inevitável, mas sim uma escolha. Escolha ser um ser humano consciente, livre, inteligente. Sua vida é mais importante do que todo o ouro do mundo, mais bela que as estrelas.
obra-prima do autor da vida. Apesar dos seus defeitos, você não é um número na multidão. Ninguém é igual a você no palco da vida. Você é um ser humano insubstituível. Jamais desista das pessoas que ama. Jamais desista de ser feliz. Lute sempre pelos seus sonhos. Seja profundamente apaixonado pela vida, pois a vida é um espetáculo imperdível. Augusto Cury. Há 3 coisas que podem tirar a sua paz de espírito e bloquear sua caminhada e seus sonhos. A primeira é o remorso de alguém que lhe feriu. Há muita gente presa num cárcere psicológico porque não consegue perdoar quem o feriu. Não perdoa nem a si mesma e vive sempre como vítima. A segunda coisa que tira a sua paz de espírito é a ansiedade pelo dia do amanhã. Para que viver assim, sendo que o amanhã pertence a Deus? A terceira coisa que tira a sua paz de espírito e te faz retroceder é não ser grato a Deus pelas suas bênçãos derramadas. Viva o hoje e desembarace deste passado que te prende. Perdoe aquela pessoa que te feriu e dê chance a você mesma de seguir em frente. Há uma vida para ser celebrada. Desprenda disso antes que você se deforme como gente. Quem não perdoa, cada dia se enfeia. Na Bíblia diz: não deixe que a amargura brote em teu coração, porque ela contamina você e as pessoas que vivem com você. O salmista no Salmo 73, 21 diz: quando meu coração se azedou, senti picadas no meu rim. Aprenda com o mestre do perdão e do amor, Jesus Cristo. Na cruz, ele falou dos seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Em Provérbios 17, 22 diz: tenha um coração alegre. O coração alegre é um bom remédio para o corpo, mas a alma amargurada adoece a sua carne. Tenha um bom dia. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz com inconveniência, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente,
Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Um rei resolveu subir até uma montanha íngreme do seu reino para encontrar com um grande sábio. Convocou seus servos e foi ao encontro daquele sábio. Ao encontrá-lo, disse-lhe que estava ali para lhe fazer 3 perguntas que lhe incomodava. Qual é o momento mais importante da vida de alguém? Qual é a pessoa mais importante que existe? Qual é a coisa mais importante que alguém deve fazer? O sábio respondeu prontamente: o momento mais importante é o agora, é o hoje. A pessoa mais importante é aquela pessoa que o Criador colocou ao seu lado. E a coisa mais importante para se fazer é fazer esta pessoa feliz. O rei desceu satisfeito para colocar em prática o que recebeu do sábio. Aproveite este dia de hoje. Deus te deu para viver, viva-o com toda a intensidade. Esqueça o que passou, não preocupe com o futuro. Olha, faça esta pessoa que está ao teu lado, no trabalho, na escola, na sua casa, feliz. Porque a coisa mais importante é fazer esta pessoa feliz. Tenha um bom dia. Mentes grandes discutem ideias. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes pequenas discutem pessoas. Não podemos crer na total transparência das pessoas. É preciso aceitar que os outros têm segredos e regiões de solidão. A maior prova de amor é manter-se à distância e não forçar a entrada. Deus dá alimento a todos os pássaros, mas não os joga no ninho. Deus ajuda, mas espera que você faça, no mínimo, a sua parte. Aquele que perde dinheiro, perde muito. Aquele que perde amigo, perde muito mais. Mas aquele que perde a fé, perde tudo. Pessoas jovens e belas são obras da natureza. Pessoas idosas e belas são obras de arte, e ambas são obras de Deus. Aprenda com os erros alheios. Você não viverá tempo para cometer todos sozinho. A língua pesa praticamente nada, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. Amigo, eu e você trouxe outro amigo e já formamos um time. Este time não tem começo e nem fim. O diferencial da vida é viver com amor e buscar diariamente o verdadeiro sentido de viver, ser feliz e estar com Deus. Não espere ser feliz para viver. Não espere ser amado para amar. Não espere ficar sozinho para reconhecer o valor de um amigo. Não espere ficar de luto para reconhecer quem hoje é importante na sua vida. Não espere o seu melhor emprego para começar a trabalhar. Não espere a queda para lembrar-se do conselho. Não espere. Não espere a enfermidade para reconhecer o quão frágil é a vida. Nem espere encontrar a pessoa perfeita para então se apaixonar. Não espere a mágoa para pedir perdão. Não espere a separação para pedir a reconciliação. Não espere a dor para acreditar na oração. Não espere elogios para acreditar em si mesmo. Não espere. Não espere o tempo para servir. Não espere que o outro tome a iniciativa se você foi o culpado. Não espere ouvir "eu te amo" para ouvir "eu também".
Não espere ter dinheiro aos montes para então contribuir. Não espere o dia da sua morte para então amar a vida. Então, o que você está esperando? Que saudade daquele tempo! Foi apenas ontem em Salinas, e por isso tudo está aqui na memória RAM. Lembro-me de todos os meus amigos de infância. Alguns perdi ao longo do caminho e outros chegaram no tempo certo. Lembro-me da minha rua e seus moradores. Lá ainda existe uma casa muito especial. Foi lá que nasci, brinquei, odiei e amei. Lembro-me das brincadeiras de criança, quando não havia computador, tablets, Facebook e nem WhatsApp. Lembro-me de Nico, o seresteiro, cantando nas madrugadas. De longe, lá vinham outros com violões e vozes, e cantavam dizendo que já estava chegando a hora de ir. Lembro-me do Ribeirão, das duas piabinhas que engoli para aprender a nadar, além dos banhos e mergulhos no poço do Landim. Lembro-me do antigo mercado que já não existe, dos meus tios Louro e Zinha, que vendiam naquele chão de pedras requeijão, queijo, goma e o feijão catador. Lembro-me também dos amigos da mocidade, dos quais alguns ainda estão na minha Salinas e outros, de alguma forma, tiveram que partir. Lembro-me das canções que cantávamos em cima das madeiras entulhadas, sucessos nas rádios e nos parques que ali chegavam. De vez em quando, as ouço para matar a saudade. Lembro-me dos filmes de faroestes e Tarzan, que dramatizávamos nas brincadeiras de Camone, dos atores hollywoodianos que eram imortais. Lembro-me de muitos momentos lindos, porque estão ainda aqui comigo. Tudo isso aconteceu e vivi com intensidade. Um homem perguntou a um sábio se ele deveria ficar com a sua esposa ou com a sua amante. O sábio levou 2 flores em suas mãos, uma com uma rosa e a outra com um cacto, e perguntou ao homem: se eu lhe der uma dessas flores, qual delas você escolhe? O homem sorriu e disse: a rosa, é lógico. És prudente, respondeu o sábio. Às vezes, os homens são movidos por beleza externa ou pelo mundano e escolhem o que lhes parece brilhar. A rosa é mais bela, mas morre logo. O cacto, por sua vez, independentemente do tempo ou clima, ele permanece o mesmo, verde com espinhos, e um dia vai lhe dar a flor mais bonita que você já viu. Sua esposa conhece seus defeitos, suas fraquezas, seus erros. Com ela você grita seus momentos ruins e ela está sempre pronta a te ajudar. Sua amante quer seu dinheiro, sua felicidade, seus espaços, fantasias e seu sorriso. Na primeira dificuldade, não hesitará em te trocar por outro amante jovem, feliz e com dinheiro. Agora diga-me, homem, com quem você quer ficar? Dê valor à sua esposa, e não importa como ela é por fora, pois o que vale mesmo é o que de bom ela é por dentro.